Bom, alô, boa noite, muita paz. E vamos agradecer a Deus por mais esse encontro de domingo, buscando interpretar os evangelhos, versículo por versículo, mas para os dias atuais, né? E que, através dessas explicações, nós consigamos, assim, alcançar o nosso autodescobrimento. E o autodescobrimento nos levará à autoiluminação. Que, na verdade, o Evangelho, todo o Evangelho que Jesus Cristo nos deixou, ele nos conclama a realização dessa viagem interior, que todos nós estamos fazendo de uma forma ou de outra. E essa viagem interior, esse conhecimento de si mesmo, nos levará à autoiluminação. Né? Então, agradeço a Ana Júlia Relau por estar aqui conosco para essa live, né? Esse estudo, né? Essa interpretação dos evangelhos para os dias atuais. Nós sabemos que cada rótulo religioso, cada religião colhe no evangelho aquilo que mais vai de encontro aos seus interesses. E é por isso que as interpretações são várias, mas nenhuma pode fugir do amor ao próximo, do amor a Deus. Como Jesus Cristo disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Então, quando nós estivermos esse amor a Deus e ao próximo e a nós mesmos, nós não estamos no caminho errado, vamos estar sempre no caminho certo. Quando nós utilizamos o Evangelho a nosso favor para satisfazer as nossas paixões, os nossos gostos, nós não estaremos sendo fidedignos ou leais ao Evangelho que Jesus Cristo nos deixou, certo? E quando nós não seguimos sob a inspiração do Mestre, os seus exemplos, nós não estaremos com Ele. Né? Nós não estaremos com Ele, com o nosso Mestre amado Jesus Cristo. A Cristina Monte também. Boa noite, Cristina. Bom, então nós vamos começar aqui fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, uma parte, para que em seguida nós continuemos assim nas interpretações, né, dos versículos do Evangelho. Então vamos ler aqui. Indissolubilidade do casamento, ou no casamento. Então nós podemos até, nas próximas semanas, trabalhar esse tema, né? Que é um tema que Jesus Cristo falou no seu Evangelho, mas trabalhar no dia de hoje, né? O que é que o Evangelho quis ou nos diz hoje? Vou até anotar aqui e vou ver se nesse próximo domingo eu faço essa live, né? Essa interpretação, versículo por versículo, da indissolubilidade do casamento. Naquela passagem que Jesus Cristo foi abordado pelos fariseus, e que eles chegaram cobrando a Jesus que Moisés permitia dar carta e dispensar a mulher. E Jesus Cristo, respondendo aos doutores da lei, disse: isso aí é pela dureza dos vossos corações. Mas nós vamos chegar um dia que nós vamos trabalhar essa parte. Bom, isso está no capítulo 12. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo: é permitido ao homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Qualquer, né? E eles lhe responderam: não. Ele, Jesus, lhes respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? Que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Não vou ler mais porque nós vamos trabalhar um dia isso aqui. Olha, Jesus Cristo, quando ele disse que nós fomos criados macho e fêmea, todos os filhos de Deus, que a doutrina espírita coloca que o espírito não tem sexo, ele é assexuado. Ele pode vir numa polaridade masculina, como pode vir numa polaridade feminina. Vai depender do aprendizado. Isso quer dizer que nessa vilegiatura carnal, todos nós, até hoje, já passamos, já nascemos num corpo feminino ou num corpo masculino. Todos nós. Porque vocês já imaginaram se nós ficássemos o tempo todo nascendo só na polaridade masculina, a gente só ia aprender coisas masculinas. E como é que nós chegaremos à perfeição se nós não conhecemos o outro lado? Da mesma forma, a mulher. Então, os papéis se invertem.
os corpos, né? Mas o espírito em si, que não tem um sexo definido, ele pode vir numa polaridade masculina, é o que vai prevalecer. Pode vir numa polaridade feminina, como o Carl Gustavo Jung falou, do ânima e do ânimo. Né? Então, nós vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui todos nesse mundo, nessa escola, nesse momento, vivendo o que nós estamos vivendo, porque nós precisamos viver. Mas sabendo que suas mãos advosas estarão sempre em nossas mãos, fortalecendo-nos, guiando-nos, para que nós assim atinjamos a plenitude espiritual. E que nós, através dos nossos esforços inspirados nas leis de Deus, dos benfeitores espirituais, dos nossos guias, daqueles que já partiram, apenas perderam o corpo físico, mas continuam nos amando, torcendo por cada um de nós e desejando a nossa felicidade. Então, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, Paulo Henrique, Cristina, são os nossos irmãos que estão conosco, né? E vamos começar aqui, no caso, a parábola do mordomo infiel. A parábola do mordomo fiel é porque Jesus Cristo, devido à pobreza da linguagem da época, ele se utilizava, né, sempre de alegorias, porque era mais fácil se falar, se chegar, se tocar, né, aos corações das pessoas, através de palavras, através de histórias que ele costumava contar, e que toda a história que Jesus Cristo contava sempre tem um cunho moral. Sempre tem esse cunho moral que ele veio nos falar, certo? Então, diante disso, Jesus Cristo transmitiu os seus ensinamentos que ainda hoje nos embalam, né, nessa vida na qual nós estamos, e estamos aqui justamente em busca, né, em busca de vivenciar os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi bem claro. Ele foi bem claro quando disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso quer dizer o quê? Os ensinamentos que ele nos deixou. Seria muito mais fácil para mim aqui eu chegar e colocar uma interpretação que todo mundo pode fazer. Né? Que todo mundo pode fazer a seu gosto, mas uma colocação, uma interpretação dentro da moralidade que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos oferecer, mexe com a gente. Mexe por aquilo que nós já fizemos, por aquilo que nós acreditamos hoje. Por isso é que Jesus Cristo não agradou naquela época, e como hoje ainda não agrada muita gente. Por incrível que pareça. Cada um, ainda existe irmãos nossos que desejam que o Cristo, que Jesus, fique dentro das igrejas, dos templos, não do nosso lado. Tem muita gente que acredita, e quer acreditar também, que por ele ser o pastor e nós as ovelhas, ele deve fazer tudo por nós. E ele não vai fazer, porque ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está no Evangelho. Então, se está no Evangelho, e se Jesus Cristo foi tão incisivo assim, não tem jeito. Ou se caminha com ele hoje, amanhã, depois. Contanto que quanto mais demorar, mais dificuldades nós vamos ter, mais sofrimentos, mais desilusões nós vamos ter. Isso vai depender da gente pelo livre-arbítrio que cada um de nós tem. E que foi Deus, ao nos criar, que dotou-nos com esse livre-arbítrio. Isso quer dizer, nós temos a capacidade de escolher. Se nós escolhemos errado, nós vamos ter que arcar com as consequências. Se nós escolhemos certo, nós vamos avançar cada vez mais. Isso é a realidade. Por isso é que Jesus Cristo costumava dizer: aqueles que têm olhos para ver, que vejam. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Então ele não foi. Ele tem momentos em que ele foi duro com a gente. E se eu dizer seja sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Que a vossa mão direita não sabe o que dá a vossa mão esquerda. Então,
Ainda tem gente que acredita que Jesus Cristo simplesmente ele veio para nos salvar como nós queremos, sem nós fazermos nada, nenhum sacrifício. Tem muita gente que acredita ainda. Mas é porque não lê o Evangelho, não estuda. Porque Jesus Cristo disse sacrifício, eu quero holocaustos, não. O sacrifício da gente, qual é o maior sacrifício que nós precisamos fazer? Nos libertar do orgulho, do egoísmo, do ódio, da vingança. E sermos, como ele disse, simples e humildes como as pombas. Foi o que ele disse. Então, eu digo sempre que o Evangelho ele é a bússola. Não sou eu, muitos dizem que ele é a bússola para direcionar nossas naus ao porto seguro da paz. Tá bom? Bom, parábola do mordomo infiel. Isso está em Lucas. Lucas, que era discípulo de Paulo, não foi discípulo de Jesus Cristo, não conheceu Jesus Cristo, Lucas. Só quem conheceu foi Paulo, e mesmo naquela aparição na estrada de Damasco. Mas Lucas, não. Lucano, que era um médico, e acompanhava o Paulo nas suas peregrinações. Ele foi quem escreveu essa parábola e escreveu o seu Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Por que que Lucas cita tão bem a natividade, o nascimento de Jesus Cristo? Porque ele acompanhava Paulo até a ilha de Patmos, e lá Maria estava com Paulo, com João. Nós lembramos ali na crucificação, quando Jesus Cristo entregou a sua mãe a João, e depois disse: João, eis aí a tua mãe. Então Maria depois foi morar com João, o evangelista, não era o João Batista. E lá, o Paulo, quando chegava lá, ele colhia todas aquelas informações, como foi a infância de Jesus Cristo, naquele momento que ele chegou, que Maria chegou na casa de Isabel, em que o seu filho João Batista se manifestou. Tudo isso foram anotações de Paulo de Tarso. E como Paulo veio a perecer, ele entregou essas anotações a Lucas. E Lucas, de posse dessas anotações que os outros 3 evangelistas não tinham, ele colocou também a natividade do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, primeiro versículo. Disse Jesus também a seus discípulos: certo homem era rico e tinha um administrador, e este lhe foi acusado como dilapidador de seus bens. Hoje, todo mundo, quem tem empresas, tem os seus administradores, tem os seus gestores. Uns são honestos e outros não são. E são pagos para exercer essa função. Até aí nada demais. Até aí nada demais, né? Então, Jesus Cristo cunhou uma parábola, ou começou a tecer, a fazer essa parábola do cotidiano, que o povo vivia ali. Né? E em outras passagens e parábolas, também ele já tinha falado na parábola dos talentos, da capacidade que todos nós temos, cada um recebe de acordo com a sua capacidade de multiplicar os talentos. Né? É outra passagem que explica essa parábola do administrador infiel, que no final das contas, todos nós vamos ter que prestar conta da nossa administração, assim como aqueles da parábola dos talentos. Certo? Bom, e tendo chamado o administrador ou mordomo, que ouço dizer de ti, presta conta da tua administração, pois não pode mais administrar. Em certos momentos da nossa vida, a nossa consciência acusa que nós não estamos fazendo as coisas certas. Porque nesse caso, o que Jesus Cristo quis dizer é que o Senhor é Deus, é o nosso Pai Criador. É que nos dá a oportunidade da gente vir aqui, às vezes como Senhor, às vezes como servo, de acordo com a nossa necessidade, para o nosso despertar espiritual. Então, esse Senhor é Deus. Então, quando eu venho para uma reencarnação, eu posso vir em berço de ouro. Tem que ter um motivo porque eu vim em berço de ouro. Agora, por que aqueles vêm que não tem nenhum lugar, não tem nenhum lugar para morar? Porque é uma proposta de vida. Porque eles dilapidaram os bens em vidas passadas. Então, quando a gente tem uma vida e não sabe utilizar, na outra a gente vem sem aqueles bens para aprender a valorizar aquilo que nós temos
para ajudar ao nosso próximo. É uma finalidade também que nós, das vidas que nós já vivemos. Então, se as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, como diz uma das perguntas do livro dos Espíritos, se elas estão escritas na nossa consciência, para onde nós formos, elas vão. E vão nos cobrar. E vão nos cobrar aquilo que nós fizemos contrariamente às leis de Deus. Isso é muito claro o que Jesus Cristo, na verdade, quis deixar, né, escrito, né, ou falado na época em que ele esteve, mas ainda está, porque ele disse que não nos deixaria órfãos, estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, né? Não teria razão, né? Teria sentido também ele nos abandonar. Ele vai estar em espírito e verdade. Como ele disse para a mulher no poço de Jacó. Chegará o tempo em que nós não mais adoraremos a Deus, nesse monte Garazim, nem no monte de Jerusalém, nem no templo, mas em espírito e verdade, quer dizer, através do autodescobrimento. Então, esse Senhor, Deus, vai nos pedir conta da nossa administração, da nossa mordomia, o que é que nós estamos fazendo com os bens. Com os bens. Devemos entender que é bem material e que é bem espiritual. Os bens materiais pertencem ao mundo e os bens espirituais pertencem a cada um de nós. Nós temos que fazer a distinção, e Jesus Cristo fez tão bem essa distinção, quando disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, utilizando-se de uma alegoria. E disse também que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Nós temos que escolher. E disse até também que nós não devemos amontoar os nossos tesouros aqui na terra, onde as traças, ferrugem destroem, os ladrões desenterram e roubam, e sim no céu, que é um estado da alma. O céu e o inferno não existe, um lugar circunscrito, mas são estados da nossa alma, do nosso espírito. Nós podemos estar no céu e no inferno em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Hoje, nós temos irmãos nossos que estão simplesmente numa choupanazinha, numa casinha muito pobre, mas estão no céu. E tem muita gente hoje em apartamentos, triplex e tudo que estão no inferno mental que eles criaram para ele. E o pior é esse, quando a gente cria. Certo? Então, todos nós temos que, quando chegar o momento, nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós recebemos. Isso é da lei. E se é lei de Deus, não adianta. Deus não vai derrogar as suas leis. Tem muita gente revoltada hoje com Deus, os ateus e tudo, porque eles querem que Deus simplesmente abone as suas faltas. Eles se acham simplesmente injustiçados. Mas Deus julga sempre a intenção. As leis de Deus julgam sempre a nossa intenção. Certo? Bom, e no versículo 3, Jesus Cristo continua: disse o administrador consigo mesmo: que farei? Porque meu Senhor me tira a administração. Não tenho forças para cavar, tenho vergonha de mendigar. Quer dizer, ele tinha esse trabalho e vivia em função desse trabalho. Desse trabalho. Ele não acreditou que o seu Senhor viesse a saber que ele não estava sendo honesto. E que esse seu Senhor viria tirar, ou desejaria um dia prestar conta com ele. Como tem muitos de nós aqui, acha que a gente pode fazer tudo o que quer e acabou que não tem esse negócio de prestação de conta. Chega lá, Deus nos perdoa, Jesus Cristo nos perdoa e acabou, pronto. Passa a regra, está tudo limpo para fazer de novo. Não é assim que Jesus Cristo nos falou. Por isso, ó, como vocês veem, quando a gente vai interpretar o Evangelho aos dias de hoje, dentro dessa formatação, para nos levar ao autodescobrimento, a interpretação é outra. Por que é que nós estamos resistindo a esse autodescobrimento? Porque no oráculo de Delfos, há mais de 2000 anos, já estava lá: homem, conhece a ti mesmo. Porque através do autodescobrimento, da viagem, do mergulho interior, nós vamos ter que aceitar os nossos erros. E precisamos corrigir. E nós não queremos isso. Nós queremos deixar para amanhã, para depois, culpar um, culpar o outro, mas eu não, de forma alguma. E assim, nós vamos o quê? Sendo conduzidos pela dor. Pela dor. Porque a lei do progresso existe e que nós, com certeza, chegaremos aos nossos objetivos, chegaremos a esse reino do céu, não tenha dúvida.
Não tenha dúvida. Lembremos o que Jesus Cristo diz: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma vai se perder. Ele disse nenhuma. Ele não tem exceção. Todos nós vamos chegar. Certo? Bom, então ele se avaliou logo, disse: olha, eu não tenho condições de cavar, eu não posso ser um operário assim. E também de mendigar, eu não tenho condições. Eu tenho vergonha disso. Quer dizer, ele estava num posto melhor, mas quando o seu senhor desejou prestar conta com ele, a consciência dele logo acusou que ele não estava sendo honesto. Que ele não estava sendo honesto. Em muitos casos aqui, quando nós chegamos nessa posição aqui, é como eu falei, nós nos revoltamos contra Deus. Ah, porque Deus não é bom, Deus tem os deles. Quer dizer, a pessoa quer se eximir simplesmente da sua culpa. Aí fica difícil, porque Jesus Cristo falou na casa de Mateus, Mateus Levi, que tinha vindo chamar os pecadores ao arrependimento. Então, quando nós não nos arrependemos, aceitamos os nossos erros, fica mais difícil. E quando não aceitamos por bem, nós vamos aceitar pela dor. Pela dor. Então, precisamos estar atentos, como Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para não cairdes nas tentações. Aí tem muita gente que diz: ah, porque a carne é fraca. Não, a carne não pensa, quem pensa é o Espírito. Quem é fraco é o Espírito. Então, olha, para vocês verem, né? Para vocês verem, a gente fazendo uma interpretação dessa, pode até machucar alguém, pode dizer: ah, não vou mais assistir isso não. Mas é aquela coisa, se nós não desejamos, ou não desejarmos despertar hoje, nós vamos ter que despertar amanhã. Está aí o Paulo de Tarso, um doutor da lei, todo arrogante. Todo arrogante. Passou pela estrada de Damasco. Ele já tinha passado várias vezes, mas nunca tinha visto Cristo, como nós também já passamos. O Cristo verdadeiro. Porque nós queremos ver o Cristo que nós queremos para as nossas necessidades. Mas Paulo viu o Cristo verdadeiro e se entregou. Então, como muda que a dificuldade, a conversão de Paulo é muito mais difícil pelo posto que ele exercia, um doutor da lei, discípulo de Gamaliel. Mas é porque a gente vai deixando para amanhã, para depois, e aí vai ficando mais difícil. Mas isso não quer dizer que a gente não vá chegar. Boa noite, Ana Valéria, Cris, boa noite. Vamos aqui nas nossas interpretações, né? Bom, então o mordomo ou administrador diz: sei o que farei, para que quando for removido da administração, quer dizer, ele já reconhecia os erros dele, ele já sabia que estava errado, e que o Senhor não iria perdoá-lo. Quando for removido da minha administração, me receba em sua casa. Porque ele pensou logo: bom, eu não fiz corretamente, não agi corretamente, agi contra as leis de Deus. Ou então, quando eu for colocado fora dessa administração, isso fora o quê? Eu venho numa vida como uma pessoa rica e na outra eu venho como pobre. Isso acontece, a gente vê. Por que tem pobres aqui? Materialmente. E por que tem ricos? Porque cada um precisa viver essas expectativas, viver essas reencarnações para nos testar. Para nos testar. Porque Jesus Cristo disse: muito se pedirá que muito recebeu. Se tu não foste fiel no pouco, também tu não será no mundo. Está no Evangelho. Né? Bom, então ele diz: eu vou fazer o seguinte, para que eles me recebam, aqueles que ele estava comandando, que o Senhor deu a administração para ele, aquele servo que trabalhava nas terras do seu patrão. E ele disse: bom, eu vou fazer alguma coisa para que eles me recebam em suas casas. Porque ele já sabia que sem aquele dinheiro, ele já tinha dito que cavar não posso, mendigar. Então, eu, pelo menos, vou fazer isso. E foi o que ele fez. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Quanto deves? Com certeza, ele deveria ter aqueles caderninhos, né? Para escrever, né? Escrever. Ele tinha as anotações dele, o que era dele e o que era do seu senhor. Então ele estava formando um patrimônio à parte. Através do emprego, ele estava formando um patrimônio à parte. Bom, quanto deves ao meu senhor? Né?
Respondeu ele, 100 cados de azeite. Quer dizer, naquela época não tinha o dinheiro que tem hoje, né? A pessoa alugava uma terra e ele pagava com aquilo ali que ele fosse plantar. Ele poderia ficar com 25%, com 30%, o restante era do Senhor. E nesse caso aqui não era os 100%, vamos supor, se ele, quem trabalhasse ficasse com 30%, os 70% deveria ser para o Senhor, mas o administrador ficaria com os 25%. Certo? Quanto deves ao meu Senhor? E ele respondeu no outro versículo, 100 cados de azeite. Disse-lhe então, paga a tua fatura. Senta-te e escreve 50. Quer dizer, a metade estava sendo dele, a outra metade do seu senhor, daquilo que o lavrador ficava, né? Vamos supor, se o lavrador ficava com 30, 70 ficava para os dois, para o administrador e para o seu senhor. Então ele dizia, então bota 50%. Então, isso ele começou a agir contrariamente àquilo que ele fazia. Isso para quê? Para que ele pudesse ser recebido na casa dessas pessoas, porque com certeza esses servidores, esses agricultores sabia pelo que ele ganhava, ele não poderia ter o que ele tinha, viver com toda aquela ostentação. Foi por isso que foram dizer para ele, para o dono das terras, olha, teu administrador não está fazendo a coisa certa. E isso, num estado mais profundo, a nossa consciência vai nos acusar de que nós não estamos fazendo certo. Certo? Numa interpretação mais profunda do Evangelho. A nossa própria consciência. Quem foi avisar a esse Senhor foi justamente a nossa consciência, que nos avisa daquilo que nós estamos fazendo contrariamente às leis. Bom, esse primeiro ele mandou dizer, pronto, então coloca só 50. Certo? Só passas a dever agora ao meu Senhor só 50. Quer dizer, ele não deveria mais ao administrador. Estava perdoado. Estava perdoado. Bom, depois ele perguntou a outro, e tu, quanto deves? Respondeu ele, 100 couros de trigo. Disse, pega a tua fatura e escreve 80. Até que ele foi generoso com isso aí, né? Porque era 80, né? Ele mandou o quê? O administrador, o agricultor ganharia 50, né? 50, ele ganharia 20 e ele ficaria com 80. 40 ele dava para o seu patrão e outros 40 ele ficava com ele. Então ele disse, não, tu agora deve ao meu senhor 80, quer dizer, 40 que antes era destinado para ele e os 40 que o administrador ficava. Certo? Então ele foi entregando, né? Ele foi querendo se libertar disso. A sua consciência estava acusando, ele não foi se revoltar nem nada. E isso Jesus Cristo contando essa parábola para os seus apóstolos. Bom, então ele chamou dois servos, né? E o Senhor, sabendo disso, louvou o administrador não justo, porque procedeu prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais atilados para com sua geração do que os filhos da luz. Filhos da luz eram os doutores da lei que se acreditavam somente eles, os eleitos. Os eleitos. Como tem muita gente hoje aqui, que acredita que tudo foi feito somente para ele. Tudo é para ele, para os outros não. Só eles que são filhos de Deus. E eles mesmos se elegem assim. Eles mesmos se elegem. A gente vê muitos nossos irmãos de religiões e tudo mais, que Deus os escolheu. Eles são os escolhidos e acabou-se. Eles colocam isso na cabeça dele e pronto. Mas me diga uma coisa, como é que Deus vai escolher um filho em detrimento do outro? Quem nos escolhe não somos nós mesmos através das nossas ações. Jesus Cristo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então não tem esse negócio de eu me escolher. Dizer que eu estou salvo. O reino dos céus é para mim. Não tem isso. O reino dos céus ele acontecerá diante das minhas obras. A cada um segundo as suas obras. O semeio é livre. Agora a colheita é obrigatória. Então aqueles que se elegem aqui no mundo, dizer que só eles são filhos de Deus, eles vão ter que chegar num dia e vão acreditar, e vão ter essa certeza de que não é dessa forma. Não é dessa forma. Será que Deus vai fazer distinção de um filho seu de outro? Nós fazemos isso para os nossos filhos. Será que nós somos melhores do que Deus?
Porque Deus não faz, de forma alguma. Então, Jesus Cristo chega em dado momento e diz para os fariseus: qual é o filho quando te pede um pão, tu dá uma pedra, ou um peixe, tu dá uma serpente? Se vós sois maus, não fazeis isso, imagine Deus, que é o nosso Pai Criador. Muito simples, né? Essa resposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem meio termo, não existe meio termo. Ou você segue Jesus ou não segue. Não tem meio termo. Nada acontece fora de Deus. Tudo está em Deus. E é muito bom que nós, todos nós, estamos no mesmo barco. Possamos entender assim e procurar viver assim. Por isso é que Jesus Cristo costumava dizer, lançando mão de um versículo, né, de Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está em Isaías. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Jesus sabe o que se passa dentro dos nossos corações. Aquela mulher fotina no poço de Jacó, quando ela chegou, Jesus Cristo disse para ela que vai chamar o teu marido. E ela disse: meu marido eu não tenho, sim, mas todos os outros que tu já viveste, não fosse teu marido? Aí ela entendeu isso. Mas bom, então os filhos da luz são justamente aqueles que se acreditam que já estão eleitos, só porque se veste como a sua religião exige. Por isso é que nós espíritas, nós devemos nos deixamos intuir, nos deixamos levar sempre pela proposta de Allan Kardec, quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Então não é fora do Espiritismo, não está dentro do Espiritismo a salvação, está dentro das nossas ações. Agora, é certo que a doutrina espírita nos orienta. Nos orienta o quê? Da responsabilidade que nós temos diante das nossas ações. Diante das nossas ações. Se eu estiver sendo um administrador infiel, eu tenho que mudar a minha administração. Se eu recebi os talentos da parábola, eu tenho que multiplicar esses talentos. Não posso permanecer com esse talento enterrado, porque os outros dois multiplicaram os talentos. Bom, e eu vos digo: farei para vós amigo da riqueza da iniquidade, para que quando vos faltar, vos receba nas tendas eternas. Nas tendas eternas. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos viver com justiça. Jesus Cristo disse nas bem-aventuranças: os justos, os mansos herdarão a terra. Os justos, eles adquirirão justiça. Então não tenhamos medo que as leis de Deus nos alcancem, seja onde for. Seja onde for. Não adianta nós tentarmos fugir ante as leis de Deus, porque as leis de Deus, como eu já falei, estão na nossa consciência. Certo? Ele aqui, com essas riquezas da iniquidade que ele estava usurpando do seu Senhor, ele devolveu para aqueles. Por isso é que ele perguntou: quanto tu deves ao meu Senhor? Que ele já não sabia. Individualmente, ele não sabia. Então ele foi tão justo ainda que disse: ó, quanto é que tu deves? Porque com certeza a pessoa sabia. E ele já sabia que cobrava praticamente a metade. Não, então fica com 50, com 80. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos arrepender das ações negativas, porque todos nós somos sujeitos aos erros. Mas não podemos ficar dizendo aquilo: porque errar é humano, e continuar errando pelo mesmo erro. Aí não é mais humano. Aí é um capricho. Porque a pessoa às vezes se zanga, birra e vai em frente e tudo, mas não vai adiantar nada. Infelizmente, às vezes a gente demora um tempo danado para entender isso. Demora muito tempo, mas um dia chega. Não tem jeito. Certo? Então, vou repetir o que vai ser. Que eu vos digo: farei para vós amigos da riqueza da iniquidade, para que quando vos faltar, vos receba nas tendas eternas. Paulo de Tarso fala muito bem das tendas eternas, diz que esse nosso corpo é uma tenda. E nós vamos ter que um dia deixar essa tenda para seguir para o mundo espiritual. Certo? Então,
Jesus Cristo diante dos apóstolos, 12 apóstolos, os discípulos, ninguém só conta pelas duas multiplicações dos pães, que foram para mais de 5.000 pessoas por duas vezes. Quer dizer, o monte, a multidão que acompanhava Jesus Cristo. Então ele continua, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Porque a pessoa pode muito bem chegar e dizer, mas é pouco, eu não estou sendo muito tentado. Mas quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Porque a falta é praticamente a mesma. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem não é justo no pouco também não é justo no muito. Então, uma pessoa dessa que não foi justo no pouco, ele também não vai ser no muito, de forma alguma. Se ele, na próxima vida, se ele tivesse na programação dele vir com uma pessoa rica, ele teria que esperar mais ainda, porque a última experiência dele não foi correta. Então a gente tem que ter a paciência. Se nós não nascemos em berço de ouro, porque tem uma explicação. E aquele que nasce em berço de ouro, esse é muito mais tentado do que nós. Muito mais tentado do que nós. Dois homens, um nasceu na opulência e outro nasceu na miséria. Ele ganha na loteria, vamos assim dizer, e se torna um homem muito rico e não faz a caridade. Ambos, quando eles desencarnam, qual foi que errou mais? Aquele que nasceu na miséria ou que nasceu na abastança e não praticou a caridade? Justamente aquele que nasceu na miséria, porque sabia as torturas, as dificuldades que nascem na miséria, isso física, né? Ou aquele que nasceu na riqueza, simplesmente ele disse, não nasci, não sou pobre e tudo mais, já nasceu daquela forma. No momento, quem mais vai ser cobrado é aquele que passou pelos rigores da miséria, da fome, das humilhações, daquela coisa tudo. E na hora que ele teve condições de ajudar os seus irmãos de caminhada, ele não ajudou. Diferentemente do rico, vamos assim dizer, que nasceu na abastança, que não passou por isso. Certo? Então, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem não é justo no pouco também não é justo no muito. Isso aí, quem foi que disse? Jesus Cristo, representante de Deus, governador espiritual do nosso planeta, e que veio dar uma nova formatação no Evangelho, na Bíblia, desde o momento que ele chegou aqui na Terra. Então não adianta a gente tentar se iludir. Não adianta. É como, vou repetir o que Jesus Cristo disse, que se eu dizer seja sim, sim, não, não. Em muitas situações o não constrói muito mais do que o sim. Bom, e ele continua no versículo 11, já que nós estamos estudando versículo por versículo, para nos levar ao autodescobrimento. Se, pois, não vos tornastes fiéis na riqueza vã, quem vos confiará a verdadeira? Como é que Deus vai confiar para você se você não foi fiel numa administração tão pequena? Como é que você quer coisas grandes? Tem muita gente hoje aqui no mundo que já se acredita, ou acredita, que pode muito bem ter muito mais. E por que eu nasci nessas condições tão deploráveis? É porque você não tem condições. Em outras vidas você teve tudo em suas mãos. E você não soube aproveitar. Na hora quando nós vamos reencarnar aqui no mundo, a prova mais temível é da riqueza, porque pode nos desviar das propostas. Lá no plano espiritual. Aqui não, quando chega aqui, quanto mais melhor. Nós temos o exemplo das pessoas que ganham na loteria, que ganham milhões. Em pouco tempo, muitos deles estão pobres, miseráveis do mesmo jeito, ou se desviam do caminho. Aí a pessoa diz, sim, mas é porque que Deus permite? Bom, são coisas dos homens, e como eu falei do início, nós temos o nosso livre-arbítrio. Não sou obrigado a advogar. Né? Bom, se, pois, não fostes fiéis na riqueza vã, quem vos confiará as verdadeiras? Quais são as verdadeiras riquezas? Morais. As riquezas morais nós vamos levar para onde nós formos. As materiais vão ficar no mundo, que pertence ao mundo. Pertence ao mundo. Ninguém levou ainda. E não vai levar, porque pertence ao mundo. Paulo de Tarso diz que cheguei aqui, nada trouxe, também quando eu parti eu nada vou levar, e nenhum de nós vai levar, com exceção aquilo que couber dentro dos nossos corações, como diz o nosso irmão samaritano. Nós só vamos levar aquilo que couber dentro dos nossos corações. E o que é que cabe dentro dos nossos corações? Amor, caridade, perdão, humildade e simplicidade.
Aí, quando a gente fala assim, vai contra muitas ideias, muitos sonhos de muitos nossos irmãos. Mas eu falei do início também, não há felicidade, não há paz, não há luz sem Jesus. Se nós não, se nós não aceitarmos isso hoje, nós vamos ter que aceitar amanhã. Se não aceitarmos amanhã, vamos aceitar depois. Contanto que todos nós chegaremos para os objetivos dos quais nós fomos criados. Não tem jeito. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Foi Jesus Cristo que disse. Então, se eu digo que sou cristão, eu tenho que acreditar nas palavras que ele disse, nos seus ensinamentos. Ou eu sou cristão e vou aceitar somente aquilo que me interessa. Aí nós estaremos errados. E um dia nós vamos entender isso aí. E que espero que não seja depois de tantas dores, tantos sofrimentos. Bom, e se não, no versículo 12, e se não vos tornar fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Quer dizer, o mordomo infiel estava utilizando, ou nós utilizamos daquilo que não é nosso, como eu falei, que tudo pertence ao mundo. Tudo pertence ao mundo, e coisas materiais. E quando ele disse, quem vos dará o que é vosso? O que é da gente mesmo? A essência divina. Nós saímos das mãos de Deus. Nós somos deuses também. Nós somos deuses. Então nós temos muito ainda. Nós temos muito ainda para receber, mas tudo isso já está dentro da gente, por sermos filhos de Deus. Então, a essência divina está dentro de nós. Nós somos divinos, porque somos filhos da divindade. Nós só não somos ainda pelas ações. Porque nós queremos fazer aquilo que dá na nossa telha, como se diz. Né? Mas nós vamos nos ajustar a esse leito que vai nos levar à perfeição. E esse leito é justamente o Evangelho que Jesus Cristo nos deixou. Então, o que pertence ao mundo, como Jesus Cristo bem falou, eu já falei aqui, o que pertence ao mundo é de César, de Mamon. Então nós precisamos dar a eles, mas o que é de Deus é de Deus. E o que é de Deus? Amor, caridade, humildade, simplicidade. Lembremos o que Jesus Cristo disse, que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Não é incrível que a gente encontra tudo no Evangelho, as respostas que nós estamos procurando fora estão dentro do Evangelho, porque o Evangelho está dentro de nós. Jesus Cristo simplificou o Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis dos profetas. E todos os profetas, Jesus Cristo, vem falar do quê? Das leis de Deus. Vem falar de Deus. E as leis de Deus, Jesus Cristo resumiu em duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, nós não estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Tem coisas que a gente divide, que são as coisas materiais. O poder efêmero do mundo, o poder material do mundo. Nós não queremos perder esse poder material. Foi como aquele homem chegou e disse, aquele jovem mancebo rico, que queria caminhar com Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz, tu cumpres os mandamentos? Ele diz, desde pequenininho, Senhor. Mas já Jesus disse para ele, mas uma coisa te falta, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres e vem caminhar comigo. Ele disse, negativo, vou nada. Esse olhou para os pés de Jesus Cristo, via aquela chinela barata comprada ali no mercado de Jerusalém, as fissuras nos seus calcanhares, a roupa suja e tudo. Ele disse, não, esse aí não, de forma alguma. E saiu. E o exemplo que Jesus Cristo disse, deu depois para os apóstolos, é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na bucha, como se diz, né? Porque realmente. Quantos de nós já chegamos para Jesus, ele nos fez o convite dessa forma, e nós não, hoje não, de forma alguma. Como aquele outro que chegou, Jesus Cristo, vem, e ele disse, não, Senhor, deixa eu primeiro enterrar meu pai e minha mãe, depois eu venho seguir contigo, entendeu? E Jesus Cristo disse para ele, deixar os mortos enterrar os seus próprios mortos. Os mortos, você está enterrando só o corpo físico, o espírito não está ali, dentro do caixão que está sendo enterrado.
O Espírito é eterno. E nós simplesmente vamos nos desviando, empurrando com a barriga, como se diz, já que nós estamos falando o Evangelho na interpretação do dia de hoje, né? Certo? Então, nesse caso, nós precisamos estar atentos, na verdade, o que é que nós estamos procurando. O que é que nós estamos procurando? O que é que nós queremos da nossa vida? Já que nós sabemos que há muitas moradas na casa do Pai, o próprio Jesus Cristo falou. Há muitas moradas na casa do Pai, eu vou para vos preparar o lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Isso aí foi o que ele disse. Então, não existe só esse mundo, existem outros mundos. E de outros mundos nós já viemos. Mas diante dessa transição planetária, dessa regeneração do mundo, nem mesmo aqueles que acreditam que vão ficar aqui não vão ficar. Porque na parábola, nas bem-aventuranças, Jesus Cristo disse que somente os mansos vão herdar a terra. E que no final dos tempos, descerão os anjos do céu, lançarão as suas redes no mar, quer dizer, na mole humana, e depois puxarão as redes cheias de peixe e sentar-se-ão à orla do mar. E separarão os peixes maiores dos menores, os maiores em grandeza, e os menores vão ficar, vão ser banidos desse mundo, dessa escola terrena, construída por Deus para matricular seus filhos, assim como nós fazemos também. Quando vamos matricular os nossos filhos, nós escolhemos a melhor escola para eles. É isso? Então nós precisamos estar alertas quanto à nossa administração. O que é que nós estamos fazendo dessa administração? O que é que nós podemos fazer mais? Como disse, as leis de Deus estão na nossa consciência. Não vai acontecer aquilo que muita gente acredita, o juízo final. Juízo final. Quer dizer, o final ninguém sabe quando. Porque no juízo final, a pessoa vai ter duas oportunidades, ou ir para o céu ou ir para o inferno. Isso Deus vai mandar seus filhos, isso interpretando ao pé da letra. No juízo final, nós vamos ter duas opções, ou ir para o céu ou ir para o inferno. Isso quer dizer que Deus, que vai fazer o juízo final é Deus, vamos assim dizer, para botar seus filhos, um no céu e outro no inferno. Tem cabimento isso? Porque Jesus Cristo disse que uma árvore boa só pode dar bons frutos, e uma árvore mau só pode dar maus frutos. Então como é que Deus vai fazer isso? Vai botar os seus próprios filhos no inferno? Nós que não fazemos isso. A gente devia ver tantas mães, nos deparando com tantas mães aí, nas portas das penitenciárias, buscando seus filhos drogados pelas ruas. Então, elas são melhores do que Deus, que não vai dar nenhuma outra oportunidade para os seus filhos. Por isso que eu digo que nós precisamos interpretar o Evangelho dentro da racionalidade, dentro das propostas que Jesus Cristo veio nos oferecer, para que nós cheguemos ao autodescobrimento. Retiremos, como a semente tem dentro de si, todas as flores e os frutos, nós também retiremos essas coisas boas que nós temos dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Então vamos fazer uma conclusão dessa parábola dos talentos, do administrador infiel. Se nós não estivermos sendo justos com aquilo que nós temos hoje, de acordo, isso nós vamos analisar essa parte material. Se nós temos condições de ajudar aos nossos irmãos, não vamos fazer o contrário. Não vamos, através das nossas ações, colocar um peso além nos ombros dos nossos irmãos, que era o que o administrador estava fazendo. Então ele estava contribuindo para que as dificuldades daqueles irmãos, daqueles agricultores, fosse maior. E Deus, como diz Jesus Cristo, não coloca fardo pesado em ombro leve, não coloca nos nossos ombros, só coloca aquilo que a gente pode suportar. Isso quer dizer, nós estamos aqui nesse mundo aqui, todos nós temos condições de vencer qualquer dificuldade, porque o fardo que nós trazemos sobre os ombros é compatível às nossas forças. Porque Deus não iria nos mandar para um mundo desse já sem condições de sair vencedores. Agora isso requer esforços, luta, confiança, fé. Aquela fé que Jesus Cristo falou. Se nós tivéssemos fé pelo mesmo tamanho do grão de mostarda, nós vamos dizer para aqueles montes, transporta-te e os montes vão se transportar.
Os montes não são físicos, os montes são morais. Os montes que vêm dificultando as nossas passadas é o orgulho, o egoísmo, o ódio, a vingança, a vaidade, tudo isso. E nós precisamos nos libertar disso. Quem não ajunta comigo, espalha. Quem não está comigo, está contra mim, disse Jesus Cristo. Então, meus irmãos, olha, para vocês verem, quando a gente vai interpretar os evangelhos, versículo por versículo, trazendo para os nossos dias, para a realidade da qual nós estamos querendo fugir, ele fica diferente. Às vezes incomoda a gente, aquela coisa e tudo, que mexe nos calos da gente. Então, é a nossa proposta. É a nossa proposta. Porque Jesus Cristo não veio carregar a cruz de ninguém, veio nos ajudar. Porque senão ele não precisaria ter deixado o caminho nem nada. O caminho, a verdade, a vida, ter sofrido tudo o que ele sofreu. Não. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, negar esse homem velho ultrapassado, esse ego. E precisamos bater na porta estreita, não na porta larga. Nós podemos e vamos ser felizes. Jesus Cristo nos ofereceu a sua paz. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo dá uma paz alicerçada nos bens materiais, que, como eu já falei, da parábola do administrador infiel, não nos pertence. Nós vamos ter que prestar conta de tudo. Então procuremos a paz espiritual. Mas como é que a gente consegue essa paz espiritual? Na prática da caridade, do amor ao próximo, no perdão. Sim, esse perdão que nós precisamos oferecer aos nossos irmãos, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí a pessoa, bom, isso aí é o meu limite. Isso aí já não dá para mim perdoar. Perdoar desse jeito, toda vez que a pessoa me fizer um erro, perdoar 7 vezes, está no Evangelho mesmo. A decisão é tua. Se tu vai perdoar hoje, tu vai perdoar amanhã, tu vai perdoar depois. Agora, ficar sem perdoar, você não vai. De forma alguma, porque as leis de Deus nos alcançam, seja onde for. Primeiro porque a gente já leva ela na consciência. Então, para onde a gente for, a gente leva. Então, a decisão é minha, é sua, é nossa. A vida é minha. Só eu que posso viver a minha vida. Ninguém pode viver a minha vida. Pode me ajudar. Agora, como eu quero, e se eu quero chegar hoje, amanhã ou depois, como eu estou falando dessa live, isso vai depender de cada um de nós. Mas torno a repetir, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma jamais se perderá, porque o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Por isso é que nós precisamos ouvir a voz do pastor quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, meu fardo é suave, sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim mesmo morrendo viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meio do Rabi da Galileia. Muita paz, meus irmãos. Muita paz. E peço desculpa se alguma coisa que eu falei não soou bem assim. E por isso eu agradeço novamente a Ana Júlia Relau, a Paizinha Moraes, a Valéria Cris, a Janaína e outras pessoas que estiveram conosco, que estão ainda, né, conosco nessa live. E que nós possamos caminhar sempre fortalecido pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos, pelos objetivos que nós precisamos vencer, colocar em prática. E com certeza, com Jesus Cristo, tudo fica mais fácil. E nós temos a certeza de que nós vamos chegar. Só depende das nossas ações. Que Deus nos abençoe. Hoje, agora e sempre. Obrigado, Napoleão, que está sempre também com a gente, Napoleão Barros Filho, né? Obrigado também a Ana Júlia Relau. Pois é, então vou deixar gravado a live, quem desejar depois assistir, ouvir e tudo. E vamos seguir em frente. No próximo domingo nós vamos escolher outro tema para que nós trabalhemos assim, versículo por versículo, para que a gente realize esse autodescobrimento e cheguemos assim à autoiluminação, à verdadeira paz. Gratidão.